Olha só. Bom, olha só. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vou postar no canal Games History, tá bom? Vai ser um vídeo de correção de atividades, beleza? Eu vou corrigir com vocês as atividades do dia 1/4, né? Da semana passada, beleza? Que eu mandei pra vocês. Então vou postar no meu canal pessoal mesmo, ali no YouTube, tá? Pra mandar pra vocês bonitinho, belezinha? Então nada demais, apenas para corrigir as atividades que eu tenho certeza que todo mundo fez, mas afinal de contas vocês são estudantes muito dedicados, né não? Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Enfim, então vamos lá, vamos para a primeira? Se estivesse funcionando a gente já passava aqui. Vou cortar essa parte. Bom, vamos lá. Essa primeira questão, vocês peguem aí, vão atrás lá, pega a folhinha que foi as atividades que foram mandadas por e-mail para vocês, tá bom? Foi mandada por e-mail, tá bom? Muito bem. Então, a primeira questão aparece um desenho de Oliver Cromwell, né, da aula sobre Revolução Puritana que eu coloquei para vocês no YouTube. Lembra? Lembra disso? Muito bem. Se não lembra, corre lá, assiste, tá tudo bonitinho, vai lá, dá uma olhada e assiste, beleza? Enfim, aparece uma sátira, né, uma charge do Oliver Cromwell e pede para vocês interpretarem ela do que ela está falando, né? Então aqui, ó, é possível afirmar que o artista, ao satirizar Oliver Cromwell, estava relacionando ao fato do auto-intitulado Lorde Protetor. Porque foi isso, quando o Cromwell instalou uma república, já dei até a resposta aí, quando ele instalou a república na Inglaterra, ele não foi eleito presidente nem nada, ele foi eleito uma espécie de ditador mesmo, nem foi eleito, ele se auto-intitulou, ele tomou o poder, tá bom? Então foi quase um golpe político. Só não dá pra falar que foi golpe porque não tinha uma constituição na época, mas foi por aí, entendeu? Então até das alternativas aqui eu acabei já até respondendo, né? Ele se torna uma espécie de ditador durante a República Inglesa. Então, ele não foi eleito presidente, ele não foi escolhido pelo povo, apesar de ser uma república, um governo do povo. Entendeu? Então ele governa por 10 anos e governa porque ele quis. Porque ele enfiou a mão na cara de muita gente e arrancou a cabeça de Carlos I. Entendeu? Então a resposta certa seria, vou deixar destacar. Opa, volta. Seria a letra C. Tá? Se tornando um ditador durante a República Inglesa, beleza? O único período que a Inglaterra foi uma república muito esquisita, tá bom? A letra 2 já mostra ali um documento, um texto, né, de um panfleto da época que fala basicamente, critica um pouco o governo de Oliver Cromwell, né, dizendo que, bom, antes a gente era governado por um rei babaca, mas um rei, lordes e um bando de burgueses. Agora a gente é governado por um ditador, basicamente um tribunal que mata caso a gente discorde deles, e, e um bando de burgueses. Ou seja, o que mudou? Nada. Né? E realmente é uma crítica muito pesada a Oliver Cromwell, mas que tem algum sentido. O que o povo ganhou com a Revolução Puritana? Nada. Não ganhou nada com isso. Não teve nenhum benefício mesmo. Quem ganhou com isso? A burguesia, realmente teve o seu comércio muito beneficiado, no máximo, uma certa liberdade religiosa. Tá? Mas, fora isso, nada mudou. E realmente, Oliver Cromwell, apesar de ter proclamado uma república, ele governou esses 10 anos, principalmente a população católica, com mãos de ferro. Beleza? Ele não foi um grande defensor das liberdades, um grande defensor dos direitos humanos. Não, tá? Nada a ver. Então, vamos lá. Então, em relação a esse processo revolucionário, de acordo com esse documento, né, vocês podem ler bonitinho, vocês já leram, tenho certeza que vocês fizeram, tá? Em relação a esse processo revolucionário, é incorreto afirmar, então aqui está apontando a errada, belezinha? Que após a execução de Carlos I, os exércitos de Cromwell decretaram o fim da monarquia inglesa e proclamaram um governo republicano. Na verdade foi isso que aconteceu, tá? Então não é essa aqui está correta, beleza? Foi exatamente isso. O Carlos I foi executado e a república foi proclamada.
estabeleceu uma guerra civil em que as tropas reais enfrentaram as frentes populares armadas pelo parlamento. Nada a ver. Exatamente essa daqui. É a letra B, beleza? Nada a ver. A guerra civil acontece, só que antes da morte de Carlos I. Acontece uma guerra civil entre lordes que defendiam Carlos I, né, e também a própria Igreja Católica apoiou Carlos I, porque ele era defensor do direito divino dos reis. E já Oliver Cromwell teve o apoio de boa parte do parlamento, de boa parte da burguesia, e aquilo que eu falei no vídeo pra vocês, não mexa com a burguesia, não mexa no bolso da burguesia, não mexa no bolso do Itaú, porque eles têm muitas maneiras de ferrar com você, beleza? Então, a incorreta seria a B. Se estabeleceu uma guerra civil em que tropas reais enfrentavam as frentes populares armadas pelo parlamento. Nada a ver, beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Letra 3. Essa aqui para vocês escreverem, é bom escrever. Como se aprende a escrever? Escrevendo, tá ligado? Mas eu não tenho mão. Aleijadinho dava conta, se vira. Bom, vamos lá. Explica as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa. Ou seja, por que ela aconteceu? O que tinha na Inglaterra para gerar todo esse tumulto que foram as revoluções inglesas, tá? Tanto a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que amanhã vai estar aí para vocês, beleza? A Revolução Gloriosa vai estar em detalhes para vocês amanhã no plural, beleza? Então, coloquei bonitinho aqui, ó. Basicamente, o crescimento do absolutismo na Inglaterra e da noção dos direitos divinos dos reis, que era defendido por Carlos I. O cara ele realmente defendia essa ideia que ele deveria governar de acordo com sua vontade, com seu desejo, sabe, de acordo com o que vinha na cabeça do maluco, tá? E que ia totalmente de encontro com os interesses da burguesia, os interesses comerciais da burguesia, tá? Sendo ela puritana ou não, de crescimento comercial, de crescimento das liberdades individuais, entendeu? Eu quero ter a religião que eu quiser, eu quero vender onde eu quiser. Isso depois vai ser vai ser uma corrente filosófica chamada liberalismo. Em breve a gente fala sobre isso, tá bom? Só que eles já estavam defendendo essa noção de mais liberdade de comércio, mais liberdade de opinião, mais liberdade de liberdade de imprensa. Sabe? Não queriam um rei enchendo o saco toda hora. Queriam ter essa liberdade. Tá bom? Então, essa é a 3. Corrigem aí. A letra 4. Eu falei letra, não é? Minha esposa tá me incomodando aqui, gente. Tá? Aí a gente apanha. Bom, o período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como República Puritana. Tá? Mas vamos lá, vamos explicando melhor. Esse ato de navegação foi basicamente colocar os navios ingleses na preferência de transporte de mercadorias dentro da Inglaterra. Ou seja, só entra na Inglaterra produtos ingleses e navios ingleses. Isso quase deu guerra com a Holanda, porque a Holanda tinha muitos contratos de transporte, de comércio, de navegação com os ingleses. E depois da Revolução Puritana, depois da morte de Carlos I, Oliver Cromwell simplesmente mandou os holandeses se danar. Mas a gente tem contrato. Não tô nem aí, faça o que você quiser com isso, quem manda aqui sou eu. Então, é muito parecido com o que aconteceu no Brasil quando Felipe II governou o Brasil como rei da Espanha e Portugal na União Ibérica, que basicamente mandou os holandeses, né? Enfim. E os holandeses acabaram invadindo o Brasil, invadiram Pernambuco, né? Invadiram a Bahia em 1610, 1620. Eu sou péssimo com data, mas vamos lá. Enfim, então esse período em que a navegação inglesa passa a ser beneficiada frente a outros países, ou seja, um protecionismo comercial muito forte, isso vem do mercantilismo, tá bom? É chamada de República Puritana, tá bom? Mostrando novamente que todo esse processo da República foi feito para benefício da burguesia inglesa. Tá bom? Não tem nada a ver com direito popular, não tem nada a ver. Já essa última questão pede para vocês retomarem o que já foi feito,
que a gente já viu sobre a Revolução Puritana, né, as revoluções inglesas, e completar esses quadros, tá bom? E, com as informações corretas, beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Causa principal, basicamente a tentativa do absolutismo, a tentativa de renascer o absolutismo da dinastia Stuart, lá de Carlos I, beleza? Então, podemos colocar aqui e não está funcionando. Foi, aí. Ah, então, a tentativa absolutista dos Stuarts ali, com toda aquela ideia de direito divino dos reis, era a principal foi a principal causa de todo o tumulto que aconteceu, beleza? Provocou a reação do parlamento com o apoio da burguesia e de pequenos proprietários, tá? Ou seja, a morte do cara, tá? Matar o rei provocou toda uma reação realmente, mas teve apoio da burguesia, teve apoio até mesmo de parte da nobreza, tá? A derrota da guerra civil levou o rei à morte, como eu disse, e com ele foi também todos os símbolos da ideia de rei todo-poderoso, totalmente inatingível da Inglaterra, acabou com a proclamação da República de Oliver Cromwell, tá bom? E graças à vitória dos cabeças redondas era como eram chamados os soldados puritanos, né? Os soldados de Oliver Cromwell do exército puritano, que eles usavam um capacetinho, usavam um capacetinho arredondado, aí era chamado de cabeças redondas, muito original, né? Então, graças à vitória dos puritanos, a burguesia inglesa teve seus interesses atendidos e condições para um desenvolvimento econômico, né? Então, foi graças à Revolução Puritana. Logo depois, depois de Cromwell, isso eu vou entrar em detalhes, tá? Já nessa próxima aula com vocês, beleza? Depois da República de Oliver Cromwell, houve uma nova tentativa de instalar o absolutismo, e um absolutismo divino novamente, né? Com um novo rei, e isso causou uma nova revolução, mas dessa vez uma revolução mais política, né? Não foi uma revolução sanguinária como aconteceu na Revolução Puritana, que foi a Revolução Gloriosa, que eu vou dar detalhes agora, tá bom? E por último, a Declaração de Direitos de 1689 deixava muito claro: a lei acima do rei, tá? O rei reina, mas não governa, tem que ter lei, e a lei que manda nisso, beleza? Então, essas foram as 5 questões que eu mandei para vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários do vídeo, tá? Que eu já mando a resposta, não tem problema nenhum. Tá? As melhores perguntas, as melhores dúvidas eu já faço no próximo vídeo, beleza? Eu já tiro essa dúvida no próximo vídeo, tá? Ou então eu já tiro a dúvida ali nos comentários mesmo, beleza? Valeu, galera. Tchau. Até mais.